Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa 8ª lição na revista do Programa de Educação Cristã Continuada. O tema do trimestre: Cartas para a Vida Cristã. Estudo em Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Nossa lição tem como assunto Vivendo com Sabedoria. O nosso textório está na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A leitura bíblica está em Colossenses, capítulo 4, versículos 1 a 18. Verdade prática nos fala que ser discípulo de Cristo envolve viver com sabedoria e servir com fidelidade. Nossos hinos sugeridos da harpa cristã são os de números 187 e 418. Lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui nesta ministração, neste vídeo, compartilhando também o nosso canal e este link com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo. Assim nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. O primeiro tópico, aliás, a introdução da nossa lição, em Colossenses 4, Paulo prossegue sua exortação à nova vida cristã, estendendo ainda mais sua aplicação à vida prática. Ele destaca a importância de uma vida de oração constante e vigilante, guiada pela gratidão. Chama os crentes à sabedoria prática nas suas relações pessoais e a uma comunhão ativa e graciosa, especialmente no testemunho aos de fora. Afinal, a fé viva transforma não só o coração, mas também as atitudes diárias. O primeiro tópico da lição tem como título Vida de Oração e o primeiro item, Perseverança. Perseverai na oração. Filipenses 4:2, parte A. Paulo destaca o valor da perseverança na vida cristã, associando-a à constância na oração. Quando ele diz para sermos perseverantes na oração, ele não sugere uma prática ocasional, ou seja, orar quando der tempo, quando for possível. Não, ele não está falando isso. Ele convoca os crentes a uma vida de compromisso contínuo com Deus. Uma disposição persistente de buscar a Deus, mantendo a oração como um fundamento espiritual dessa permanente busca. Algumas vezes, não queremos orar. Algumas vezes, nosso corpo, nossa carne, nos traz 1001 distrações para não orarmos. Mas buscar a oração, perseverar na oração, significa insistir, significa orar até mesmo quando não queremos. Jesus ensina que a oração perseverante reflete uma fé que não desiste, mesmo diante de aparentes demoras. Sim, porque nem sempre a oração será respondida de imediato. Para nós que pensamos muito a curto prazo, parece que não adianta orar. Afinal, Deus já sabe o que precisamos. Antes mesmo de dizermos, então para que orar? Ele já não sabe que necessitamos? Assim pensaria o ateu e o descrente. Mas o crente em Jesus sabe que a oração não é para mudar Deus, é para nos mudar. É para nos aproximar mais de Deus. Mesmo Deus sabendo tudo o que precisamos antes mesmo de falarmos, antes até de precisarmos, mas Ele nos manda, não é um pedido, não é uma sugestão, mas é uma ordem para orarmos sem cessar. A perseverança, então, é tanto uma demonstração de confiança em Deus, quanto meio de fortalecer nossa fé. Como se vê, a perseverança na oração é uma jornada de confiança contínua, sustentada pela certeza de que Deus ouve e age no seu tempo. No seu tempo, no tempo dele, não no seu tempo, o nosso tempo. Assim, Paulo exorta a igreja a manter o foco na oração, como Cristo ensinou, sabendo que essa prática transforma o coração
e nos ensina a confiar que Deus vê e age, mesmo quando os seus caminhos não são visíveis aos nossos olhos. Segundo item, vigilância, vigiando com ações de graças. Paulo agora nos convida a vigiar com ações de graças, enfatizando a importância da vigilância na vida de oração. Portanto, veja que ele nada mais está fazendo do que repetir o que Jesus ensinou aos seus discípulos no jardim do Getsêmani: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiar é manter nossos sentidos espirituais atentos em prontidão, enquanto buscamos a Deus. Isso envolve estar alerta contra distrações, tentação, desânimo, reconhecendo que o inimigo sempre tenta nos desviar. Portanto, os nossos sentidos espirituais, qual soldado no campo de batalha, precisamos estar atentos e vigilantes. O ataque pode vir de onde menos se espera e quando menos se espera. A vigilância na oração nos leva a uma atitude de permanente sobriedade espiritual, permitindo que sejamos guiados pelo Espírito Santo e que nossas orações sejam mais intencionais e eficazes. Sim, porque o Espírito Santo é Deus. Ele sabe o que está acontecendo no mundo todo, no universo todo, enquanto oramos. Nós não sabemos. Somos limitados em nossas comunicações. Não sabemos se alguém dos nossos amigos, parentes, irmãos em Cristo, está precisando de um reforço de oração, de uma cobertura de oração. Mas o Espírito Santo sabe. E quando nós estamos ligados na frequência dele, ele pode nos alertar, ele pode nos levar a orar e a buscá-lo nos momentos mais incríveis e mais impossíveis que nós pensarmos. E aí fica a pergunta: será que nós estamos dispostos a mudar a nossa agenda, a encaixar essas emergências de oração no nosso cotidiano? O ato de vigiar é um complemento essencial da oração, pois nos mantém em guarda contra os perigos espirituais que podem minar nossa fé e enfraquecer nossa persistência. Por fim, Paulo conecta essa vigilância com ações de graças, indicando que a gratidão deve marcar nossa atitude de vigilância, fazendo-nos lembrar da fidelidade e bondade de Deus e nos encorajando a permanecer firmes e vigilantes em todas as circunstâncias. Terceiro item, intercessão. Suplicai ao mesmo tempo também por nós. Aqui, Colossenses 4:3, Paulo faz um pedido de intercessão à igreja, mostrando a importância de orarmos uns pelos outros, especialmente no que diz respeito à missão do Evangelho. Abrindo um parênteses, lembre que Paulo não escreve essa carta num quarto de hotel, numa rede estendida numa varanda, numa praia paradisíaca. Ele está preso. Ele está na cadeia quando pede isso aos irmãos de Colossos. Orem por mim também. Eu estou preso, sem ter cometido nenhum crime. O meu crime para o Império Romano foi anunciar Jesus, anunciar a salvação. Ele pede, orando também justamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Como se vê, além de orarmos por nossas necessidades pessoais, somos chamados a interceder pelo avanço da obra de Deus. Em uma sociedade individualista e materialista, a Bíblia nos convida a sair de uma visão centrada em nós mesmos, abraçando a intercessão como instrumento para a expansão do reino. Orar pela missão do Evangelho e pela capacitação de quem envolve, de quem o proclama, de quem proclama o Evangelho, nos envolve diretamente no propósito de Deus, lembrando-nos que a nossa vida de fé não é isolada, mas parte de um propósito maior, um propósito celestial. Essa prática nos desafia a priorizar o reino, colocando os interesses de Deus acima dos nossos desejos. Segundo tópico, sabedoria prática. Primeiro item, caminhando com sabedoria. E aqui temos o nosso texto áureo: portai-vos com sabedoria com os que são de fora. A expressão os que são de fora refere-se aos que não pertencem à fé, e essa instrução é essencial em nosso testemunho cristão. Caminhar com sabedoria implica agir com discernimento, prudência, graça, especialmente ao lidar com quem não compartilha da nossa fé.
A sabedoria prática que Paulo destaca é o uso cuidadoso das palavras e atitudes, de modo a não afastar, mas atrair as pessoas a Cristo. A Bíblia diz: o que ganha almas é sábio. Provérbios 11:30. Logo, nosso comportamento pode abrir portas para que outros conheçam o Evangelho. Agir com sabedoria é demonstrar paciência, compreensão e respeito, evitando atitudes impulsivas que prejudiquem nosso testemunho. Essa sabedoria prática inclui viver de forma íntegra e amável, refletindo o caráter de Cristo. Em tempos de ceticismo, ou seja, incredulidade, portar-se com sabedoria pode tocar corações endurecidos e abrir oportunidade para compartilhar a esperança que há em nós. Tanto presencialmente quanto nas redes sociais encontramos muitas pessoas descrentes, que se afastaram da fé, ou francamente hostis ao Evangelho. Nossa primeira reação pode ser de devolver na mesma moeda, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que ao evangelizar possamos usar a mansidão e dessa maneira trazer essas pessoas a Cristo. Segundo item, aproveitando as oportunidades, ainda dentro do nosso texto áureo. A sabedoria cristã envolve sensibilidade e prontidão para agir. O Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para enxergar cada situação como uma possibilidade de impactar outros com a graça de Cristo. Por isso, devemos buscar maneiras de refletir o amor e a verdade de Deus em momentos cotidianos. A Bíblia nos mostra que o tempo é valioso e que devemos usá-lo com propósito. Afinal, as 24 horas do dia passam velozmente e quando muitas vezes terminamos, não fizemos nem metade do que gostaríamos, tanto nas nossas atividades seculares quanto nas nossas atividades espirituais. Aproveitar as oportunidades é enxergar o potencial em cada encontro, em cada conversa, que pode, aliás, ser a última, para que a mensagem do Evangelho seja transmitida com graça e clareza. Não sabemos quanto tempo temos, nem quantas oportunidades encontraremos para compartilhar nossa fé. Por isso, Paulo nos encoraja a vivermos atentos, prontos para sermos instrumentos nas mãos de Deus. Terceiro item, palavras temperadas. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Agora, Paulo destaca a importância de uma fala que reflita graça e sabedoria. De fato, devemos falar de maneira que edifique, cure, preserve, assim como o sal atua nos alimentos. Por isso que ele faz essa comparação de palavra temperada com sal. Tem que ser uma palavra salgada. Mas salgada em que sentido? No sentido de preservar, de curar. Afinal, o sal ele era utilizado e ainda é um pouco como uma forma de cura das feridas. Esse tempero em nossa comunicação deve atrair as pessoas, tornando o nosso testemunho atraente e verdadeiro. Jesus também ensinou sobre o poder das palavras, relembrando-nos que elas revelam o que está em nosso coração. Portanto, falar com graça e sabedoria não é apenas sobre escolher bem as palavras, mas também sobre cultivar um coração transformado pelo Espírito. Palavras temperadas tocam vidas, trazendo cura, consolo e luz ao mundo. Elas diferem do discurso áspero e impaciente, comum em uma sociedade marcada pela pressa, pelo desrespeito. O que é bem paradoxal, né? Nós vivemos em uma sociedade que se diz democrática, que defende a pluralidade de ideias, mas na prática não é assim. Na prática, muitas ideias, principalmente as ideias cristãs, são tratadas com hostilidade, são silenciadas, são atacadas ferozmente, seja pessoalmente, seja nas redes sociais, no meio virtual. Então, no meio desse campo de batalha das palavras e do diálogo, de um diálogo muitas vezes transtornado pelo pecado, Deus nos chama a saber usar bem o nosso falar. Que o nosso falar seja cheio de empatia, verdade, humildade, refletindo a presença de Cristo em cada diálogo. Terceiro tópico, comunhão ativa. Primeiro item, cooperação. Tíquico, irmão amado,
e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Nesse trecho bíblico, Paulo menciona Tíquico e Onésimo como exemplos de cooperação no ministério. Ele descreve Tíquico como amado irmão, fiel ministro, conservo, ou seja, co-servo, servo junto no Senhor, enviando-o para informar a igreja sobre sua situação e consolar seus corações. Essa descrição revela a importância de parceiros que compartilham da missão e que tenham caráter e fidelidade comprovados. Tíquico, com sua dedicação, torna-se uma extensão de Paulo. Lembrando que Paulo está preso, levando ânimo e direção à igreja. Onésimo, outro cooperador de Paulo, é descrito como fiel e amado irmão enviado juntamente com Tíquico. Esse detalhe é significativo, pois Onésimo antes era um escravo fugitivo de Filemon, outro cooperador de Paulo, mas agora ele é visto como um igual em Cristo e um membro precioso da comunidade. Para nós hoje, pleno século XXI, talvez seja difícil de entendermos a distinção que havia na época de Paulo entre escravos e livres. O escravo nem sequer era considerado gente, não era considerado um ser humano, mas agora aquele escravo é considerado um irmão em Cristo, um semelhante, um igual. Esse é um exemplo de como o cristianismo foi destruindo a sociedade pecadora romana aos poucos, quebrando as barreiras que existiam entre senhores e escravos, entre servos e livres, e levando o evangelho às duas classes. Esses versículos enfatizam a importância da cooperação no corpo de Cristo, onde cada membro, com seus dons e experiências, contribui para fortalecer a igreja e levar adiante o propósito do evangelho. Segundo item, encorajamento. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Nesse texto, Paulo menciona diversos colaboradores e amigos, destacando o valor do encorajamento mútuo na caminhada cristã. Ele cita Aristarco, que está preso com ele, mostrando que alguns irmãos estão dispostos a enfrentar dificuldades ao seu lado. Paulo menciona ainda Marcos, incentivando a igreja a recebê-lo, o que sugere que ele superou um período de conflitos passados. Ele não detalha. Isso aqui é maravilhoso no apóstolo Paulo. Quando ele trata essas pessoas que estão em crise ou que passaram por crise, ele não as expõe desnecessariamente. Ele não detalha o que foi que aconteceu com elas. Era uma maneira de Paulo dizer: não importa o que passou, o que importa é daqui para frente. Será que nós temos tido também essa mesma atitude com os nossos irmãos que falham na fé, que de alguma maneira dão um mau testemunho do evangelho, mas depois se arrependem? Será que nós estamos agindo como Paulo? Esse é um sinal de restauração e perdão, ressaltando como o encorajamento pode restaurar relacionamentos. Outro nome aqui, outro cooperador, Jesus, o Justo, que não é Jesus Cristo. Aqui, Jesus, o Justo, era um dos cooperadores de Paulo. Ele é citado como um dos poucos da circuncisão que trabalha pelo reino. O que seria da circuncisão? Seria então dar a entender que esse personagem, Jesus, o Justo, ele era daquele grupo mais judaizante, daí o nome da circuncisão, mas que ainda assim estava trabalhando junto com Paulo pela expansão do reino de Deus. Sua presença é uma fonte de consolo para Paulo, mostrando que o encorajamento também vem de quem está alinhado com nossa fé e propósito. Ele, Paulo, ainda menciona Epáfras, que ora com fervor pela igreja para que se mantenha firme e madura na fé, demonstrando que o encorajamento pode vir também através da intercessão. Lucas, o médico amado, e Demas, outros dois cooperadores que Paulo lembra, destacando como cada pessoa com seus dons e presença fortalece a fé comunitária. Essa seção, essa parte aqui desse capítulo, revela que o encorajamento é essencial para o fortalecimento espiritual e para nos mantermos firmes e unidos em tempos de provação. Terceiro item, compromisso.
A saudação é de próprio punho. Paulo. Ao encerrar sua carta aos Colossenses, Paulo enfatiza o compromisso no ministério e na fé cristã, mencionando colaboradores como Lucas, o médico amado, que com fidelidade usou seus dons ao lado do apóstolo. Paulo também cita Demas, sim, o mesmo Demas que mais tarde abandonaria o ministério, como lemos em 2 Timóteo 4,11, lembrando-nos que o compromisso com Cristo requer perseverança e lealdade. Não adianta sermos cristãos durante toda uma vida e no final nos afastarmos da fé, desampararmos a fé, indo após o presente século, após o tempo que estamos vivendo. Infelizmente, essa é a situação de alguns. Quantos Demas não temos nos nossos dias? A instrução para que a carta aos Colossenses seja lida também aos Laodicenses reflete o valor do compromisso coletivo na comunidade. Ou seja, Paulo tinha enviado uma carta também para os crentes de Laodiceia, que não chegou até nós. Ou seja, os laodicenses iriam trazer a sua carta para ser lida aos irmãos de Colossos, e os irmãos de Colossos deveriam levar a sua carta para os irmãos laodicenses. Isso reflete o valor do compromisso coletivo na comunidade, no qual cada igreja é responsável por promover o ensino e a edificação mútua. Esse ato fortalece a união entre os cristãos e garante que o Evangelho permaneça central em todas as comunidades. Paulo ainda exorta Arquipo, outro cooperador seu, a cumprir fielmente o ministério que recebeu, reforçando que cada cristão é chamado a servir com dedicação e zelo. Paulo encerra a carta com uma saudação de próprio punho, pedindo que se lembrem de suas algemas. Ou seja, era uma maneira dele lembrar aos irmãos: eu estou preso por amor de Cristo e do Evangelho, por amor à igreja, que são vocês. Com isso, Paulo se torna exemplo vivo de comprometimento pessoal, mostrando-se disposto a sofrer por amor à igreja do Senhor e ao Evangelho. Concluímos com nossa aplicação pessoal. Ore com perseverança, viva com sabedoria e comprometa-se com Cristo e a igreja. Concluímos então o resumo do nosso estudo de número 8, Vivendo com Sabedoria, em Colossenses capítulo 4. Na sua congregação local, na sua escola dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. E querendo abençoar o nosso trabalho, pode usar o Pix que está na descrição deste vídeo. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que